A legislação atual, ela dá essa possibilidade de nós fazermos o atendimento via telemedicina, inclusive é uma questão importante, né? Por exemplo, vou falar um exemplo prático que aconteceu aqui na minha clínica. Um paciente ligou para marcar uma consulta e ele tinha um quadro febril. E a gente sabe que nesse momento a gente não pode ter circulação de pessoas, né, com quadro febril, síndrome gripal, em espaços públicos, onde tem ou circulação de outras pessoas, como centros comerciais, edifícios de escritório e dentro até mesmo de clínicas, né, para um atendimento ambulatorial. E com isso, eu tendo segurança de saber que a legislação me ampara para fazer esse tipo de atendimento, eu ofereci a ele um atendimento via telemedicina. E realmente, né, durante o atendimento, eu constatei que era um caso que ele deveria manter um isolamento. Então, por isso a importância da telemedicina. Outra questão que foi colocada foi que um deles falou que gostaria de ter a possibilidade de ver um exemplo real de atendimento, né? Então, no nosso curso Telemedicina hoje, nós temos simulação de atendimento, tá, que nós fazemos com os alunos, já que a gente não, né, pode fazer com um paciente real. E dentro dessa simulação a gente pode explicar, né, também questões relacionadas, né, ao atendimento, o envio do termo de consentimento livre esclarecido, como o paciente recebe um link para fazer o atendimento, a questão também da telepropedêutica, e é uma questão muito importante, pois a telemedicina tem suas peculiaridades, né, o atendimento online, e uma das questões é a limitação do exame físico, mas a gente tem algumas situações com uma câmera, qualidade de imagem, a gente consegue retirar bastante informações de sinais, né, do paciente. As questões subjetivas, elas são resolvidas justamente pela anamnese, e o exame físico é o que a gente faria a coleta de sinais. Mas hoje a gente tem pacientes que têm equipamentos em casa, que pode aferir a pressão, a temperatura, e ele está informando esses dados para o médico. Isso auxilia, vamos dizer assim, nesse exame clínico via telemedicina. Teve mais uma pergunta também em relação a como é feita a questão de cobrança e retornos dentro da telemedicina, né? Bom, a cobrança, né, na minha opinião, deve ser feita como uma consulta normal do seu consultório. Às vezes, por a questão de ser um atendimento online, também fica até uma questão mais dinâmica, né, de você enviar um link para fazer um pagamento via boleto, transferência bancária, Pix, e a gente tem aplicativos que podem gerar, né, esse link para você encaminhar ao paciente. A questão dos planos de saúde, a questão da nota técnica da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que fala que não há nenhuma diferença entre um atendimento realizado online e um presencial, e deve haver a contrapartida, né, de pagamento por isso. E a não ser, né, que exista uma mudança de contrato. Então, se o médico recebeu um novo contrato onde há uma cláusula específica sobre a questão do atendimento online e ele aceitou essa cláusula, então vai ficar obedecendo o que houve na mudança de contrato. Mas a nota técnica da ANS e a própria lei, né, que estabeleceu a questão da telemedicina nesse momento que estamos vivendo, também fala dessa contrapartida financeira. Ainda tivemos mais uma pergunta, que a pessoa falou que gostaria de ver sobre qual a melhor plataforma para fazer assinatura digital e como aplicar na prática. O certificado digital é importante para você fazer a sua assinatura eletrônica, quando você emitir, por exemplo, uma receita digital. Essa assinatura com certificado digital, ela tem a mesma validade do que o carimbo do médico com a assinatura à caneta. Na verdade, até tem um valor até muito maior, porque você não tem como falsificar isso. Então, é uma chave de segurança, né? E tem muito mais valor, né? Você não precisa nem, por exemplo, ir em um cartório autenticar, por exemplo, uma assinatura eletrônica, né? Então, ela é muito forte, né? E você pode procurar algumas empresas que são autorizadas a emitir certificados digitais, tá? Eu vou falar o que eu uso, né? No momento, eu utilizo da empresa chamada Solute, né? Ela tem um aplicativo chamado Bird ID, onde você faz o seu certificado em nuvem, e aí quando você vai utilizar, você entra no aplicativo, ele gera um token e você faz a sua assinatura do documento eletronicamente. Mas assim, você esclarecer dúvidas, por exemplo, de um paciente, é um ato médico. Então você faz isso via telemedicina.
A gente já fazia telemedicina anteriormente, educação em saúde, esclarecimento de dúvidas, orientações, né, monitoramento, isso é telemedicina. A pessoa responder perguntas através de chat, WhatsApp, estava fazendo telemedicina. Agora a gente tem a oportunidade de formalizar isso, tá? A gente tem uma legislação que nos permite e também recursos para você registrar essas informações com segurança, porque você tem um prontuário eletrônico do paciente e assinatura digital que certifica que aquilo foi assinado eletronicamente e não pode ser mudado. Então é muito bom tanto para os médicos quanto os pacientes, e para os médicos também uma oportunidade de você realmente também ter o retorno, né, do teu conhecimento, investimento, hora, trabalho, né, tempo dedicado a atender os seus pacientes, tá? Depois de muito estudo da legislação, buscar artigos sobre telemedicina, principalmente, né, artigos do exterior, né, porque a gente não tem tanta literatura ainda no Brasil, né, com a minha prática também de atendimentos online, né, felizmente eu tive a oportunidade e tenho, né, ainda trabalho por uma grande operadora de saúde, de atender muitos pacientes por mês, né, via telemedicina. Então, isso me deu uma tranquilidade, né, de fazer os atendimentos e ter mais segurança, né, nesse ato. A gente fala de propedêutica médica, ela existe também dentro do atendimento online. E na literatura estrangeira já cunharam esse termo, que não fui eu que criei, né, que eu já comecei a aplicar e falar aqui nos nossos materiais, que é a telepropedêutica médica, certo? Então, é como você vai realizar algumas questões do exame clínico à distância, tá? Na telemedicina. Então, a anamnese é o ponto fundamental. Você vai ter que explorar muito bem a anamnese, porque você vai ter que suprir a falta do exame físico. Mas na literatura mesmo, médica, né, tem autores que falam que 70% dos casos, né, já com uma boa anamnese, você estabelece o diagnóstico e consegue até estabelecer um plano terapêutico sem a necessidade de complementar com o exame físico, nem exames complementares. A gente tem a questão também da possibilidade de realizar o exame físico através de uma boa câmera, então por isso que eu, particularmente, recomendo, né, que se for fazer atendimento de telemedicina, seja por videochamada, não se faz só por voz ou por chat, né, porque existem essas modalidades e eu não acho muito seguro. Até porque a questão da comunicação, né, das palavras, né, mas ela representa uma parte baixa da comunicação, então vamos dizer assim, 10, 15%, tá? Depois a gente tem uma comunicação que é pela entonação da nossa voz, pelo volume que a gente dá na voz. Então, a entonação, tudo isso vai representar ainda mais 25%, por exemplo. E o restante é de uma comunicação não verbal. Por isso que a gente precisa da câmera. Quando a gente está pessoalmente, a gente fala que o corpo fala, né? Então, nós seres humanos acabamos interpretando, né, gestos, expressões faciais, né? Principalmente a expressão facial, a mímica facial é muito importante na comunicação. Então, a videochamada, ela deixa essa questão da comunicação melhor. Se você tirar a videochamada, você vai perder a questão da expressão facial, por exemplo. E aí você já deixa esse negócio da comunicação mais prejudicado. E se você tirar a voz e só deixar por chat, mais ainda. Tanto que quando a gente conversa por chat, a gente não tem emoção ali colocada. Você acaba usando esses recursos, né, os emojis, né, para dar emoção na escrita. Então, na minha opinião, para uma boa comunicação e estabelecimento de relação médico-paciente, é importante a videochamada. E também tem estudos mostrando que a telemedicina, na verdade, ela fortalece a relação médico-paciente, pois ela é uma ferramenta onde o paciente tem mais acesso ao médico. Então, deixa, vamos dizer assim, o médico mais próximo do paciente. Isso acaba melhorando a relação e a adesão ao tratamento. Porque, por exemplo, você pode usar a telemedicina para telemonitoramento de um tratamento que você iniciou para o seu paciente. E aí você pode fazer ajuste de doses, né? Acompanhar a resposta terapêutica, e isso acaba refletindo também na melhora, né, dessa relação médico-paciente, porque você está melhorando o paciente, resolvendo o problema dele, acompanhando, dando atenção, que é o que muita gente deseja, né? Que é a atenção dispensada, né? A gente sabe que na medicina nem sempre a gente consegue curar as pessoas, mas se a gente consegue levar conforto,
né, a empatia, dar a atenção que a pessoa necessita, ela fica satisfeita. Tem doenças crônicas, por exemplo, né, então você precisa acompanhar, né, a pessoa ao longo do tempo, e daí que é importante ter uma boa relação médico-paciente, porque você tem doenças que não têm cura, elas têm controle, tá? E esse controle passa justamente pelo sucesso da adesão terapêutica, e aí a relação médico-paciente precisa ser muito boa.